Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha pelo Spotify, pelo Deezer, você que nos acompanha pelo YouTube e você que está nas várias plataformas de podcast, você que está aqui na live do Programa Globalizando, na página oficial do Facebook, Programa Globalizando, seja muito bem-vindo. Você está no programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um projeto que já está no ar há 8 anos, sempre levando discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Estamos apresentando o conteúdo que é discutido dentro do curso de Relações Internacionais para que você possa ficar por dentro dessas interrelações. Aliás, se você tiver interesse em fazer relações internacionais, você pode ir lá no vestibular.nama.br, ainda dá tempo de fazer relações internacionais neste semestre, ou então, se você estiver fazendo ensino médio e já vai concluir nesse final do ano, venha fazer relações internacionais conosco desde 2022.1. Eu aguardo você, eu sou o professor Mário Tito Almeida, e a gente vai logo apresentar uma temática importante. Aliás, o programa Globalizando trabalha com muitas temáticas importantes e esta é mega importante para entender o mundo que nós vivemos. Eu estou me referindo à Agenda 2030 da ONU, ou seja, uma agenda que olha para 2030 da Organização das Nações Unidas e suas reverberações sobre os direitos humanos. Um tema mega importante que não podia ter uma entrevistada tão menos importante quanto o tema. Estou me referindo à nossa queridíssima doutora Anne Vitória Nascimento. Ela é bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia. Ela trabalha como advogada associada do Nascimento Advocacia e Consultoria Jurídica. É membro da Comissão Especial Brasil-ONU de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Atua como vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará e é membro permanente e fundador dessa comissão. Atualmente também é vice-presidente da Comissão Estadual de Relações Brasil-China da OAB Pará e também membro da Comissão Especial do Pacto Global da OAB Nacional. Doutora Anne, seja muito bem-vinda ao programa Globalizando. Olá, boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Professor Mário Tito, muito obrigada pelo convite. É realmente muito importante para nós da Comissão de Relações Internacionais, como eu sou membro do SEBRA-ONU e também do Pacto Global, do Conselho Federal da OAB, é muito importante nós estarmos aqui nessa oportunidade, divulgando a Agenda 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente possa falar um pouco sobre isso, que possa esclarecer algumas dúvidas, e também que nós possamos abordar a importância, qual é o papel da advocacia aí, né, em busca do desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, falamos de desenvolvimento sustentável do planeta, né? Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Legal, a doutora Anne vai estar conosco. Você sabe que o Globalizando é feito também com acadêmicos de relações internacionais e internacionalistas. Vamos então começar apresentando os nossos apresentadores. Eduardo Oliveira, ele é líder do grupo de conteúdos do programa Globalizando. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, professor. É mais uma vez um prazer estar aqui no Globalizando. Esse tema é muito importante, a Agenda 2030, não só para relações internacionais, como para diversas áreas também no direito. Então, tenho certeza que você que está nos acompanhando vai se interessar muito pela temática. Se quer saber sobre outros temas, é só entrar aqui no nosso Facebook, Programa Globalizando. Legal, Eduardo. E continuando a apresentar a nossa equipe que vai fazer o programa para você, eu quero dar as boas-vindas para a acadêmica do 8º semestre, a roteirista do nosso programa, Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Tudo bom, professor Mário Tito? É uma alegria muito grande estar aqui mais um sábado, junto com a Luísa e o Eduardo, apresentando esse programa que tem um tema tão importante, e com a doutora Anne, que vai agregar muito ao nosso debate hoje, com certeza. Então, se você tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário, alguma pergunta, pode mandar também para o nosso Twitter, @pglobalizando. Legal, Giovana. E completando o nosso time de apresentadores hoje, nós estamos recebendo a internacionalista Luísa Veiga, que também é líder da equipe de playlist do Globalizando. Oi, Luísa.
Oi, professor Mário Tito, a professora Anne, muito obrigada por estar aqui no programa com a gente. A você que está acompanhando mais essa live, mais esse programa Globalizando, muito obrigada. A gente vai ter uma discussão muito, muito interessante e relevante hoje sobre o desenvolvimento sustentável. Então, para conhecer melhor sobre o tema, é só ficar aqui com a gente e também acompanhar os nossos outros temas, nossos outros programas, também pelo nosso Instagram, o programa Globalizando, que a gente também posta dicas de filmes, dicas de livros, também posta um pouco mais sobre o tema que a gente vai debater na semana. Então, é muito interessante você acompanhar a gente por lá também. Legal, Luísa. Olha só, antes de eu começar logo a passar a palavra para o Eduardo e começarmos a conversar com a doutora Anne, eu queria dar um abraço para a galera da Uninorte, lá de Manaus. Os alunos estão acompanhando a gente, alunos do curso de Relações Internacionais, são concluintes de RI, lá da Uninorte, que é uma unidade que faz parte também do Grupo Ser Educacional. São nossos primos lá de Manaus. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos para conhecer, inclusive, esse projeto que é o programa Globalizando. Vamos então começar, Eduardo, agora é com você. É isso mesmo, professor. Nossa primeira pergunta de hoje, ela é muito interessante. Ela vem lá do nosso Instagram, da Ana Silva. E ela pergunta o seguinte, doutora Anne: quais são os principais temas que a Agenda 2030 da ONU aborda? Oi, olá, Eduardo. Que bom te rever aqui. O Eduardo, que também é um membro lá da nossa Comissão de Relações Internacionais. Então, o que a gente precisa entender é que a Agenda 2030 ela busca, né, uma mudança na compreensão do que é desenvolvimento. Antes, quando se falava um país em desenvolvimento, na verdade, aquilo que a gente falava é crescimento econômico. Ela traz uma nova visão, que é o desenvolvimento sustentável. Através dessas 169 metas e desses 17 ODS, nós temos aí índices e que não vão sendo medidas a capacidade de desenvolvimento. Mas o que quer dizer esse desenvolvimento? Para a gente entender quais são os temas abordados, a gente tem que entender o que é que está falando desse desenvolvimento sustentável, né? E lá na época que, em 1987, começa a agenda a se reunir, falar em desenvolvimento sustentável, se percebe que para erradicarmos a pobreza extrema, era preciso se encontrar patamares globais, ou seja, mudança em várias áreas, né? Não mais aquele crescimento, mas que a gente pudesse ali erradicar a pobreza, a fome, a desigualdade, que a gente pudesse fornecer energia limpa e sustentável, ou seja, que vai nos fornecer um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que a gente possa reduzir aí aos fenômenos climáticos que, por exemplo, hoje em dia desencadeiam, né, problemas sérios nas migrações, nos refúgios. Então, ela aborda diversos temas, como saúde, empresas corporativas, água, e tudo isso, mas em busca do desenvolvimento global para que a gente erradique a pobreza extrema no mundo, que a gente possa crescer. E aí o lema da Agenda 2030 é mudar o jogo sem deixar ninguém para trás. Por isso, eu entendo que a principal é um desenvolvimento com foco em direitos humanos, né, que garante uma vida digna para todos, e os principais objetivos que no meu entender, seriam, logicamente, a erradicação da fome, mas a redução das desigualdades. Porque quando você reduz desigualdades, você está modificando o modelo econômico e você está criando vida digna para todos. Também destaco aqui a questão do meio ambiente, né, os ODS que falam de água, de terra, que estão falando ali diretamente de meio ambiente, e nós sabemos que sem um meio ambiente equilibrado, aí vamos ter realmente segurança alimentar e outros tantos problemas de saúde que nós podemos perceber. Eu queria só falar mais um minutinho para dizer que, na verdade, esses ODS, eles são interligados, né? Então, quando você fala de um ODS, você, às vezes, num simples problema, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né?
Nós sabemos que ainda milhares de pessoas caminham 5 quilômetros por dia para conseguir água. E aí, quando a gente está falando isso, quando a gente, só nessa frase, a gente já percebe como são interligados os ODS. Ou seja, a gente, ODS está falando de pobreza, o 6 que fala de água, o 7 que fala de energia, o 10 que fala de desigualdade. E aí vamos pensar, dessas milhares de pessoas, quem vocês acham que é a maioria dessas pessoas? São mulheres. E aí a gente tem mais o ODS 5, e aí tem um outro índice que mostra que a maioria dos estupros no mundo acontece quando as pessoas estão indo buscar água. Então, aí nós temos mais um ODS, que é o ODS 16, que é justiça. Então, esses ODS, nós temos que entender que eles são integrados, indivisíveis e inseparáveis. Ou seja, quando você pensa no desenvolvimento, você tem que pensar em todos esses 17 ODS, porque eles estão interligados. Espero ter respondido a pergunta. Sim, legal. Então, a gente vai ter tempo ainda de destrinchar isso, doutora, porque tem muita pergunta que vai ainda aprofundar essas questões, e quem está com a gente hoje é a doutora Ana Vitória Nascimento, e ela tem esse estudo especializado sobre essa temática. Luísa Veiga, nós fazemos uma viagem pelo mundo da notícia para saber o que está sendo noticiado a esse tema, e você então vai nos trazer a primeira. Sim, é isso mesmo. E a gente, como o senhor falou, a gente faz uma pesquisa com várias notícias ao redor do mundo para ter diferentes pontos de vista, né? E a primeira notícia que a gente vai conversar hoje é sobre a manchete do jornal Nikkei Asia, do Japão, que disse que após a reunião do G20, que foi feita no dia 25 de julho, o Japão estipulou uma meta de corte de uso de energia derivada do carvão, estipulando até 2030, no caso, né? E é um pouco complicado porque o Japão até hoje é um dos países que mais apoiam, que mais utilizam essa fonte de energia vinda do carvão. E eles são até, de certa forma, dependentes desse meio de energia. Então, é um prazo desafiador colocar até 2030. E a Giovana, eu quero que ela complemente um pouquinho mais sobre esse tema de meio ambiente, desenvolvimento que a gente está falando hoje. É muito interessante isso que a Luísa acabou de falar. E falando um pouquinho mais sobre a Agenda 2030, aconteceu em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, onde mais de 100 chefes de Estado discutiram sobre garantias do desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. 20 anos depois, em 1993, delegações participaram da Rio+20 para avaliar o progresso alcançado até então. Ao final, foi elaborado o documento O Futuro que Queremos, que lançou as bases para a ação global da Agenda 2030. É importante demais isso que vocês apresentaram, Luísa e Giovana, porque envolve a questão do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, dentro da preocupação também com o ser humano, né? A gente não se preocupa só com árvores e animais, mas todo o contexto onde o ser humano também está envolvido. A propósito, nós temos comentários, né, Cauene? Você pode colocar para a gente os comentários que estão chegando aqui no nosso programa Globalizando. Deixa eu começar com a Agatha Poliani. Muito importante ver temas como esse sendo discutidos. Parabéns à equipe do Globalizando. Obrigado, Agatha. Tem também a Paula Castro dizendo parabéns à equipe do programa pela temática sensacional. Legal, Paula. Tem também... Lorena Carneiro está dizendo tema super sensível nos dias de hoje. Parabéns pela escolha. Obrigado, Lorena. Carlos Eduardo, tema de muita importância. Programa Globalizando sempre de parabéns. Obrigado, Carlos Eduardo. Tem mais? Vamos ver se tem mais. É isso, né? Então, esses comentários que estão chegando... Letícia Yukari está dizendo que tema incrível e importante para ser debatido. Parabéns à equipe sensacional e à convidada Anne. Para fechar esse primeiro bloco, doutora Anne, uma resposta rápida sobre qual é a importância da atuação, por exemplo, dos que são ligados à questão do jurídico e também de outros profissionais para fazer esses objetivos acontecerem. Professor, a importância maior, a gente tem isso lá no ODS 16, né? O ODS 16 fala de justiça, mas nós precisamos entender que os ideais do desenvolvimento sustentável são metas democráticas, e nós sabemos que não existe democracia sem justiça social, né? Então, importantíssimo o papel do judiciário
trazendo essa justiça social. O judiciário, quando implementa as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele possibilita aí que a gente possa aplicar efetivamente muitas metas, como eu disse antes, que são integradas, né? Então, ali, no judiciário, e aí eu destaco o CNJ, que através de uma resolução implementou em todo o judiciário, e também a OAB, que está internalizando esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da União, que também abraçaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tem um importante papel aí na democracia, no desenvolvimento sustentável, e principalmente no quê? Redução das desigualdades, no ODS 16, que é a questão da justiça, o ODS 17, que é a formação de parcerias, mas também, através do desenvolvimento dessas metas, como são integrados, vamos ter também ali a redução da fome, vamos ter a questão da energia, ou seja, o judiciário passa a tratar nas suas próprias decisões e a pensar no desenvolvimento e no crescimento, em suas decisões, a pensar globalmente, entender que o planeta também está interligado, o Brasil também faz parte, e precisa desse desenvolvimento global, ou seja, de vários setores juntos. Legal, doutora Anne Vitória com a gente aqui no Globalizando, terminamos o primeiro bloco, e é sempre bom saber que você está participando conosco. Vamos começar o segundo bloco de maneira diferente, né? Nós temos sempre muita gente querendo fazer perguntas no Globalizando, aliás, eu quero agradecer a tantas pessoas que participam. E aí, Cauene, vamos lá, justamente para colocar uma pergunta ao vivo, né? E eu queria, então, dar as boas-vindas para o queridíssimo Matheus Oliveira. Ele se apresentou para fazer uma pergunta agora ao vivo. Matheus, é com você. Perfeito, agradeço, professor Mário Tito. Eu me chamo Matheus Oliveira, acredito ao vivo com vocês aqui, é uma honra. E eu estou aqui há 4 anos já, no curso de Relações Internacionais, adquirindo conhecimentos imprescindíveis para estar levando para os espaços em que eu ocupo, né? E a Agenda 2030, eu entendo, digamos, articulação de cooperação máxima para que a gente possa garantir a continuidade da vida aqui. E a frente que tu representas, minha amiga Ana Vitória, é muito importante, né? A sociedade civil articulada do lado do direito, a Comissão de Relações Internacionais da OAB. Eu queria perguntar para você, eu represento a COJovem, que é a Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável, e nós estamos muito preocupados em institucionalizar políticas públicas ligadas com a juventude e também promover nesse caminho a Agenda 2030. Então, assim, como é que a comissão, que é um aparato da sociedade civil, né, representativo, também ligado com o direito, né, podia estar atuando em conjunto com a sociedade civil para estar pressionando as entidades públicas, né, as instâncias representativas que estão no nosso ambiente local, que é muito importante a gente fazer esse paralelo, né, que a Agenda 2030 atualmente tem os ODS têm esse lance de vir por baixo para ir para cima. Então, assim como nós, sociedade civil, podemos estar nos articulando através do direito, né, para institucionalizar políticas públicas em defesa do desenvolvimento sustentável e até mesmo das juventudes. Essa é a minha pergunta. Oi, Matheus, é um prazer te conhecer aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu vou falar um pouco mais da seccional do Pará, mas primeiro preciso falar como um todo. Os advogados, nós temos uma função social, que é garantir a democracia, a justiça social. Então, dentro dessa premissa, são criadas as comissões da OAB, né? Nós temos comissões no Conselho Federal da OAB e temos as comissões nas seccionais. Essas comissões são comissões temáticas e elas recebem todo tipo de pleito da sociedade. A partir do momento que nós recebemos, nós temos os canais de e-mail, redes sociais, e que você pode entrar em contato conosco e trazer a demanda, qualquer segmento pode vir trazer a demanda, um projeto, e nós analisamos, obviamente, e dentro, se estiver de acordo com a nossa política institucional, dentro do nosso código de ética,
nós fazemos, sim, a articulação junto à sociedade civil, junto ao governo, junto às instituições públicas, fazemos a pressão, apresentamos, podemos propor audiências públicas, podemos propor até ação civil pública, dependendo da situação, pode ser uma denúncia, ou pode ser mesmo um projeto, um programa. Através da Comissão de Relações Internacionais, nós temos promovido e estimulado programas de responsabilidade social corporativa, que é entendendo que o papel principal, aí, importantíssimo, das empresas para trazer o desenvolvimento sustentável. Mas temos feito também articulação com órgãos públicos. Então, você fica à vontade para nos procurar, para mandar um e-mail, para trazer o seu pleito, as suas demandas, e todos que estiverem nos assistindo e que tenham interesse, podem nos procurar, que todos são atendidos, porque essa é a função principal da OAB, né? Atender aos anseios da sociedade, garantindo aí a democracia, a participação social, a justiça social. Perfeito, Ana, a participação cidadã é muito imprescindível para a efetivação da Agenda 2030, principalmente aqui no Pará, né, que é um dos estados que mais representam também a Amazônia, no sentido do dimensão territorial, né, então eu agradeço muito pela tua resposta, pelo Globalizando, está dando essa oportunidade de estarmos nos comunicando, né, e nos fortalecendo para efetivar a Agenda 2030 no Pará. Eu queria aproveitar o que o Matheus está falando, justamente para destacar, doutora Anne, o quanto é importante para alcançar esses objetivos da Agenda 2030 o envolvimento dos jovens. Dar o protagonismo aos jovens, como o Matheus está levantando aí, né? Porque os jovens é que vão fazer essa mudança cultural. Eu acho que esse é um fio bem interessante, né, doutora Anne? Sim, eu acho que quando a agenda escolheu esse lema, vamos mudar o jogo, sem deixar ninguém para trás, quando você fala de mudar o jogo, você já entende que você está criando um mundo para uma nova geração, né? O jovem sempre teve esse papel de protagonista aí nos movimentos sociais e de mudança mesmo. E quando a Agenda 2030, ela tem um papel importantíssimo ali na cidadania global, né? Não, tudo bem, nós sabemos que tem que ter a responsabilidade social corporativa das empresas, sim. Nós temos também a responsabilidade social individual, que é a cidadania, e é o papel de cada um que vai mudar o jogo. A gente compreendendo ali, através do consumo responsável, através da mudança de mentalidade, porque individualmente eu posso ser um professor, mas eu posso também ser um coordenador de um curso, de universidade, eu posso ser também um empresário, e se cada um tiver consciência do seu papel dentro da sociedade e da importância e da integralidade desses objetivos, você percebe que vai haver uma mudança no mundo. Se você passa a não aceitar mais certos comportamentos predatórios dos modelos de desenvolvimento, modelo de crescimento econômico que nós tivemos, que se mantém através de dumping social, aumentando ainda mais desigualdades, exploração do trabalho, condições análogas de escravo, a exploração do trabalho infantil, exploração sexual, a violência contra a mulher, das desigualdades, LGBTQ. Quer dizer, se você passa a não consumir mais, e aí quando eu falo não consumir, eu falo até no nível político também. Você compreende que essa mudança tem que ser total, porque para viver num mundo melhor, a gente precisa mudar tudo. Não dá para a gente defender ali, só que não tenha mais queimada na Amazônia. Para não ter mais queimada na Amazônia, a gente tem que entender que o desenvolvimento tem que ser global. As empresas que vêm têm que trazer desenvolvimento sustentável, o cidadão que vai jogar o lixo tem que fazer coleta seletiva para não depredar o meio ambiente. Eu preciso ter a redução dos índices de desemprego, dos índices de violência, porque tudo isso desequilibra o meio ambiente. E tudo isso nos leva à pobreza extrema, e hoje no Brasil nós sabemos que nós estamos num cenário de retrocesso de direitos e retrocesso de desenvolvimento econômico.
Legal, doutora Anne. Matheus, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no programa Globalizando. Perguntas sempre muito pertinentes e reflexões à altura do Matheus que a gente conhece no curso. Matheus, muito obrigado, viu? Legal, então esse foi o Matheus Oliveira que esteve conosco, acadêmico de RI e também participante membro da COJovem. Olha, nós temos mais a nossa viagem de notícias que a gente faz no nosso programa. E aí, Giovana, agora é com você. Isso, professor. A nossa próxima notícia, ela vem do jornal Folha de São Paulo, daqui do Brasil, e diz que a pré-cúpula da ONU se reuniu para promover debates e apresentar abordagens científicas e lançar compromissos sobre como sistemas alimentares podem ser um caminho de desenvolvimento sustentável relacionado à fome, desigualdade, agricultura, consumo e clima até 2030. É isso mesmo. Para você que está nos acompanhando e quer saber um pouquinho mais sobre a agenda, ela é da Organização das Nações Unidas e é um compromisso entre os 193 países que têm em comum a meta de tornar o mundo mais sustentável até 2030. Então, a gente está perto. A agenda tem 17 objetivos, como a professora Anne já falou, focados em promover a paz universal, erradicar a pobreza e proteger o meio ambiente. Então, é o esforço global, que inclui não apenas os estados, mas também organizações, empresas e sociedade civil organizada. Legal, Eduardo. Inclusive, tem muita gente participando do programa, porque o tema é muito bom. A doutora Anne está fazendo reflexões muito sérias, que envolvem também, cada um de nós tem as suas responsabilidades. Cauine, põe para a gente os comentários que estão chegando na nossa live, nosso Globalizando, nosso programa. A Yasmin Santa Brígida, de lá da Comissão de Relações Internacionais, um abraço para você, Yasmin. Exatamente, muito importante o destaque para o conceito de desenvolvimento. Volta aí, Cauine, não consegui ler. É muito importante o destaque para o conceito de desenvolvimento, o qual necessita da garantia e efetivação dos direitos humanos. Obrigado, Yasmin. Tem mais. O Sérgio Salles dizendo, programa extremamente importante e necessário, parabéns, equipe. Obrigado, Sérgio. Tem também comentários chegando do Igor Carvalho, dizendo parabéns a todos os envolvidos pelo excelente programa. Legal, Igor. Quem mais? A Maria Lúcia Rodrigues está dizendo equipe super competente. Obrigado, Maria Lúcia. E tem também, né, Cauene? A Lorena Carneiro, doutora Anne, está fazendo a seguinte pergunta. O que esperar da participação do Brasil na COP26, tendo em vista os retrocessos que aconteceram nos últimos anos no país? Lorena, obrigado. Lorena, obrigada pela pergunta. Eu posso começar a responder, que eu estou ouvindo um barulho. Eu estou ouvindo um barulho, vocês estão me escutando? Sim, pode falar, professora. Lorena, o GT Agenda 2030 é um grupo de trabalho que tem diversas entidades não governamentais, mais de 50, e eles são responsáveis por um relatório feito no Brasil anualmente. Esse relatório, ele mede os índices do desenvolvimento sustentável, eles analisam de uma forma ampla todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, através de pesquisas, junto aos órgãos do governo, junto à sociedade civil, enfim. E, através desse relatório, relatório de 2020, nós percebemos que houve um enorme retrocesso realmente no Brasil. O Brasil retrocede, a maioria das metas do Brasil ou retrocederam ou estão estagnadas. Um outro ponto que a gente precisa destacar é que o Brasil, quando assumiu o compromisso lá da Agenda 2030, estabeleceu através de decreto, uma secretaria que cuidaria da implementação dessas metas, e que teria destaque, aí se destaca também a questão ambiental dentro dessas metas. Mas o atual governo, através de um novo decreto,
dissolveu essa secretaria, e hoje nós não temos índices oficiais do desenvolvimento sustentável no Brasil. Esse decreto dissolveu essa Secretaria de Implementação do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos uma política ambiental que está em constante mudança. Nós sabemos que tivemos mudança de ministro, e realmente eu não saberia te responder o que esperar do Brasil. O que eu posso te responder hoje, nós vivemos um cenário de retrocesso, em que a implementação dessas metas do desenvolvimento sustentável no poder executivo não tem sido prioridade. E o Brasil está com as metas, a maioria das metas, estagnadas ou em retrocesso. E não temos uma política pública diretamente voltada para isso. O que nós temos são órgãos do judiciário ou o legislativo que está tratando da sua forma da questão da implementação da agenda. Legal, muito obrigado, viu, Lorena, pela sua participação aqui no programa. A resposta da doutora Anne, muito boa, mostrando claramente que a gente precisa, como sociedade civil, fazer alguma coisa para que o Brasil não passe vergonha, inclusive na COP26. Vamos continuar nosso programa Globalizando. Vamos, então, para mais uma pergunta que está chegando, né, Giovana? Agora é com você. A pergunta está vindo do nosso Instagram, foi a Camila Ribeiro que mandou, e ela pergunta se existe resistência de um país ou de um grupo de países na implementação da Agenda 2030. Veja bem, a Agenda 2030 ela é um compromisso assumido no âmbito da ONU, mas é um compromisso assumido pelos 193 Estados-membros. Então, esses 193 Estados-membros assumem esse compromisso, mas com a independência de desenvolver esses compromissos, cada um escolhendo ali as suas prioridades, as suas metas, e dentro daquilo que conseguir. Sabemos que existem metas, sabemos que tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas os países têm essa liberdade, claro, em razão da sua autonomia, de desenvolver as metas de acordo com as suas possibilidades ou com as prioridades que ele entender. Então, nós doutora Anne, resistência. Teríamos, talvez, países que não estão implementando de uma forma correta ou de uma forma tão prioritária. Uhum. Eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Quando eu fiz a minha tese sobre alimentação, sobre fome, eu fiz uma crítica aos objetivos do milênio, que o primeiro objetivo era combater a fome e a miséria. E aí eu fazia uma reflexão dizendo que nós não chegamos nem perto, nem de combater nem a fome, nem de eliminar a miséria. Por quê? Porque houve pouca participação, pouco envolvimento, pouco engajamento dos países, né? Pouca contribuição. Como fazer, doutora Anne, para que esses objetivos agora do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 da ONU, possam ser um pouco mais colocados em prática e, portanto, alcançados? Professor, essa é uma excelente colocação, como sempre, os seus pensamentos, as suas colocações são brilhantes. Eu começaria perguntando assim, de quem é a responsabilidade da agenda? A responsabilidade da agenda é de todos, é do governo, é supranacional, é nacional, é das empresas, é da sociedade civil organizada e é do indivíduo. Então, a gente tem que compreender isso e tem que começar, obviamente, com educação. Nós precisamos educar o cidadão, o indivíduo, para que ele tenha essa compreensão de desenvolvimento sustentável com foco nos direitos humanos, porque é isso que essa Agenda 2030 nos traz, é esse desenvolvimento sustentável com foco nos direitos humanos. E eu diria até que das 100 maiores economias do planeta, mais de 50 são empresas. Então, as empresas elas têm um papel de protagonismo na implementação da Agenda 2030. E aí, quando a gente fala de empresa, a gente fala de responsabilidade social corporativa. E a ONU, entendendo essa importância, entendendo que as empresas têm um poder, elas têm
aliás, as empresas têm 3 poderes. Elas têm poder econômico, que geram lucro, porque têm essa capacidade de gerar emprego, de trazer crescimento econômico. Tem poder político, porque elas são as maiores financiadoras de campanhas políticas no mundo. Então, as empresas têm o poder, aí sim, de financiar campanhas políticas de pessoas que estejam engajadas no desenvolvimento sustentável, que tragam nas suas propostas a implementação e propostas que vão corroborar aí com essas metas. E elas têm também o poder social. E o que é esse poder social? São as ações afirmativas que as empresas podem implementar para agregar nesse desenvolvimento sustentável. Elas têm capacidade para impactar o meio e o redor onde elas vivem. Então, eu penso que o protagonismo da Agenda 2030 é a cidadania global e a responsabilidade social corporativa, e o mundo já entendeu, e a ONU entendeu, e aí ela traz o Pacto Global. O Pacto Global é exatamente o compromisso assumido por empresas, organizações não governamentais ou instituições públicas, e aí nós incluímos e também entes federativos, municípios e governo também podem adotar o Pacto Global, e nesse Pacto Global, adotando o Pacto Global, eles assumem também o compromisso com a Agenda 2030, as 169 metas, e algumas outras metas que já vêm do Pacto Global, que nós não teremos tempo para conversar sobre o Pacto Global aqui. Mas, enfim, penso que a ONU também compreendeu exatamente isso, que era preciso essa visão global, mas que era preciso trazer junto as empresas, porque elas têm esse poder de impactar o mundo. Muito bom mesmo. Inclusive, é uma reflexão importante, Eduardo, porque as notícias do mundo, elas trabalham também com relação a isso. Ou seja, as notícias que a gente percebe tá na linha exatamente da discussão sobre essas questões que estão relacionadas com a Agenda 2030, né, Eduardo? A mídia internacional, hoje em dia, ela é uma propagadora de tudo, né? Então, a gente traz aqui a nossa terceira viagem pelo mundo da notícia, do jornal France 24, que fala assim: nações em desenvolvimento exigem financiamento climático antes da cúpula da ONU e afirmam que as negociações da COP26, lá em Glasgow, no final desse ano, precisam levar ajuda às comunidades já afetadas por condições climáticas extremas. Bem complicado isso, na verdade. Realmente, Eduardo, é muito complicada essa situação, porque afeta principalmente a condição de vida, da vida humana, né? E apesar dos esforços da comunidade internacional, o mundo ele sofre com diversas violações de direitos humanos, e as principais identificações de direitos humanos violados são a de coibição da liberdade, perseguições, torturas, e também assassinatos por opositores, principalmente. E essas violações, elas têm se demonstrado mais latentes nas últimas décadas, seja por conta da instabilidade política, guerras civis, ou pela insistência, né, instabilidade, né, de governos ditatoriais que querem se manter, então, em diversos países, né. E por conta disso, cada vez mais vai ocasionando o crescimento do fluxo de refugiados também. Então, uma coisa, como a professora falou, está uma coisa ligada à outra o tempo todo. Nessa semana, Luísa, a gente teve a nossa jornada de TCC, vários, né? Aliás, a Giovana qualificou, o Eduardo qualificou, a Cauene qualificou, mas teve um que tem a ver diretamente com o que você falou, que é o da Thaís Carreira, que ela discute exatamente a questão dos refugiados ambientais. Então, doutora Anne, é uma temática, ou seja, a gente falar de ODS fala também desses grandes problemas da atualidade, né? Refugiados ambientais são aqueles que sofrem, são obrigados a sair por causa desse mau uso das fontes produtivas, não é verdade? Sim, exatamente. Como eu até citei anteriormente, né, que a crise climática está ligada diretamente na crise migratória. A questão aí, nós temos a crise climática, você vê esgotamento de recursos naturais em alguns locais que fazem as pessoas migrar, mas também temos aí catástrofes, né? E hoje, no âmbito do direito, surge um novo direito que se chama direito das catástrofes,
até o professor Sidney Guerra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve, já traz um livro sobre esse tema e desenvolve esse novo direito no Brasil, que é o direito das catástrofes, que nos fala da catástrofe. Nós temos catástrofes naturais, mas hoje nós sabemos que a maioria das catástrofes naturais são só decorrência, né, da exploração aí do meio ambiente, do mau uso, em razão da forma como a humanidade vem tratando essas questões. Então, hoje nós sabemos que as catástrofes, nós temos também catástrofes ligadas diretamente a projetos de investimento. Hoje nós já nem utilizamos a terminologia projetos de desenvolvimento, como se falava antigamente, porque nós entendemos exatamente que a palavra desenvolvimento ela é positiva, ela tem que estar ligada com o desenvolvimento sustentável. O que não é sustentável não é desenvolvimento, é só investimento, só gera lucro, dinheiro, mas não traz benefício nem para o meio ambiente, nem para o planeta e nem para o cidadão que está ao redor ali daquele projeto, daquele estabelecimento comercial que vem explorar o recurso natural de um país. É interessantíssima a reflexão da doutora Anne, porque mostra que nós estamos tratando de assuntos que mexem não só com a pessoa, mas também com grandes corporações transnacionais. Às vezes a gente fala assim, nós temos que beber menos, ou usar menos recursos hídricos, e, portanto, economizar água. E a gente percebe que mesmo que todos os cidadãos economizassem, as grandes empresas usam a água de maneira irresponsável. Então, de alguma forma, é um pacto global que precisa mesmo. Aliás, gente, olha só, é interessante você entender que essas discussões a gente faz todo sábado. Hoje nós estamos falando sobre a questão do Agenda 2030, direitos humanos. Na semana passada tratamos de outro assunto. É assim que é o programa Globalizando do curso de Relações Internacionais. Aliás, o Globalizando tem faz uma outra ação muito legal, que é fazer uma divulgação da cultura de vários países. Estou falando da viagem pelo mundo da música internacional. É hora de falar da playlist do programa Globalizando. Eu queria, para falar sobre essa playlist, estou recebendo aqui a aluna do segundo semestre, Camille Mácola. Tudo bem, Camille? Olá, professor Mário Tito, tudo bem, sim. Olá, doutora Anne Vitória. E, claro, olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Eu me chamo Camille e estou representando a equipe de playlist do programa. Bom, o tema dessa semana é a Agenda 2030 da ONU e os direitos humanos no mundo. Então, a nossa equipe decidiu unir países que mais contribuíram para garantir os direitos humanos no mundo e colocamos países como Holanda, Finlândia, Islândia, Nova Zelândia, entre outros países que você só vai descobrir se ouvir a nossa playlist. Camille, é uma experiência maravilhosa. Você que está no segundo semestre, já fazer parte dessa equipe tão diferenciada do Globalizando, né? Sim, uma experiência muito boa. E a tua líder está aqui apresentando, né, Luísa? A experiência de fazer os outros amarem outras culturas musicais, né, Luísa? Sim, é muito bom ver que a cada semana a gente vai descobrindo coisas novas. Também na minha posição de líder é muito legal ver a cada semana as meninas pesquisando mais e mais. Nas primeiras semanas a gente sempre se bate um pouquinho de, cara, esse país tá difícil de achar música. Aí a gente fala, vai, tu consegue. E chega uma hora que a gente manda as orientações, a gente picha, as meninas já mandam, sabe? A pesquisa passa a ser muito mais rica, vai muito mais atrás das letras, de ritmos diferentes, então é muito legal ver esse crescimento do programa, esse crescimento da equipe. E é interessante, Eduardo brincou aqui no bastidor, né? O Brasil está na lista, não necessariamente como aquele que está, né, fazendo as coisas certas no âmbito ambiental, né, Camille? Sim, verdade. Mas ele está presente sim na playlist. Quem sabe com uma boa esperança de futuro. Camille, muito obrigado, viu, pela sua participação no Globalizando. Daqui a pouco você volta, tá? Obrigada. Então, tem comentários, Cauene. Vamos colocar os comentários aqui do Globalizando que estão acontecendo nesse momento. Nós estamos recebendo esses comentários. A Larissa Schoenberger está dizendo, programa incrível, parabéns à equipe e convidada. Obrigado, Larissa.
Tem também, Cauene, da Yasmin Santa Brígida, dizendo o seguinte: sim, e muitas vezes os refugiados ambientais não são considerados refugiados pelo mecanismo de proteção internacional da Acnur, por não sofrer algum tipo de perseguição, entre aspas, né? Então são pessoas duplamente vulneráveis e invisíveis, que é uma situação bem complicada, que nós já vamos juntar esse comentário, Eduardo, com a pergunta que você vai fazer, porque de fato dá para falar justamente essas duas coisas, essas violências todas, né, Eduardo? Exatamente, são tantas perguntas agora que a gente poderia fazer 3 globalizando sobre o mesmo tema, mas o Miguel Albuquerque, ele mandou lá no nosso Instagram, ele pergunta o seguinte, doutora Anne: qual é o papel da Agenda 2030 para tentar diminuir a violência para países com pouco desenvolvimento? O que a senhora acha aí? Eu esqueço aqui de ligar o microfone. Eu penso que isso vai depender muito. A agenda, apesar de ter sido um compromisso assumido no âmbito da ONU, é um compromisso assumido por cada Estado-nação. Então, isso vai depender de cada Estado. No âmbito do direito internacional, a gente tem que entender que cada país possui a autonomia. Então, é por isso que nós chamamos de acordos, tratados internacionais, porque é preciso que tenha uma vontade daquele Estado de cumprir aquele acordo. Se aquele Estado assumiu um compromisso, naquele momento, tinha um interesse em assumir esse compromisso, entendia que aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, aquele estudo que foi desenvolvido, muita coisa mudou desde os objetivos do milênio, né? Se entendeu ali quais metas foram atendidas, quais metas não foram, se ampliou o conceito de desenvolvimento, se saiu daquele conceito micro para um conceito macro, entender que desenvolvimento sustentável era uma mudança global, uma mudança na forma de desenvolvimento, nos índices de desenvolvimento. Você não mede mais o desenvolvimento daquela forma que se media antes, agora você mede desenvolvimento através da compreensão de direitos humanos, que é vida digna. Quando nós falamos de vida digna, nós falamos de erradicar a insegurança alimentar, pobreza extrema, que é exatamente receber valores abaixo dos índices estabelecidos pela ONU. Então, é preciso que exista um engajamento daquele país, né, para que isso seja realmente estabelecido. A forma melhor que a ONU tem de fazer é justamente buscar o engajamento das empresas, porque através da responsabilidade social corporativa, elas têm capacidade e poder para mudar esse jogo, e através da educação, que as pessoas compreendam esse novo modelo, entendam qual o seu papel como indivíduo na mudança do sistema, e aí eu repito, desde a coleta seletiva que você vai fazer na sua casa, de não jogar plástico, de não usar plástico, de não consumir de uma empresa que você sabe que tem, através do seu lucro, trabalha em condições análogas de escravo, ou que está depredando o meio ambiente, não é? Então, eu, como consumidor cidadão, e as empresas também podem mudar. Então, a ONU, através da educação e de buscar aí o Pacto Global e esses mecanismos de difundir no mundo inteiro. Hoje nós entendemos que, internacionalmente, no consumo do comércio internacional, cada vez mais as empresas que compram buscam empresas que tenham um compromisso com essa responsabilidade social, né? Essa responsabilidade social, a empresa vai além de gerar lucro, ela precisa obedecer às normas locais, ela precisa ter o domínio ético, social e ambiental, e precisa também produzir as ações afirmativas, né? Aqui no Brasil, eu sei que ela perguntou nacionalmente, mas aqui no Brasil a gente tem o ISO 26000, que foi editado em 2020 pela ABNT, que traz 7 premissas. Eu sei que está esgotando o meu tempo, que eu vou ficar reprovada aí por quem está controlando o meu tempo, mas aí a gente tem 7 premissas: meio ambiente, direitos humanos, práticas de trabalho, práticas reais de operação e governança organizacional, e o desenvolvimento social, respeito e questões relativas
aos consumidores. A forma que uma empresa trata o seu consumidor, o desenvolvimento social, que é aquele que ela trata o seu entorno, o trabalhador, a sociedade, aonde ela se implementa e a forma como ela desenvolve o seu crescimento e a sua geração de lucro. Tudo isso vai ser medido para que a gente possa chamar uma empresa de socialmente responsável. Então, esses são os agentes. Nós, como consumidores, sabemos que nós podemos mudar esse jogo não consumindo de empresas que não assumem compromisso. E as empresas sabem que elas podem mudar um jogo tendo essa responsabilidade. É isso. Legal, a doutora Ana Vitória toca em vários assuntos e são, como o Eduardo falou, né? A gente vai ter outros programas que vão aprofundar cada um desses temas e é muito bom a gente poder, com o Globalizando, estar contribuindo de alguma forma com esse processo educacional de sensibilização para as temáticas. Luísa Veiga, vamos para a nossa última etapa da viagem pelo mundo da notícia. É isso aí, para encerrar, a gente tem uma notícia do jornal The Hindu, da Índia, que ele abordou que o representante permanente da Índia na ONU, o T.S. Tirumurti, ele discursa que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são essenciais, principalmente para países grandes, como é o caso da Índia, e também o embaixador diz que os objetivos de mudança das ações econômicas em prol do meio ambiente estão sendo progressivamente, né, implantados dentro do país. Ele diz que mesmo com a crise do novo coronavírus, a Índia tem conseguido avançar nesse quesito. Realmente, a crise do coronavírus ela tem sido um desafio, né, para a promoção dos direitos humanos. E esses direitos humanos eles são valores universais da humanidade, um processo permanente de construção, cuja essência é o respeito à dignidade da pessoa humana. E a sua defesa ela deve ser pensada a partir de dimensões civis e políticas que visam a liberdade, os direitos sociais, econômicos e culturais que visam a igualdade. Mas é importante a gente perceber que é no campo das políticas públicas que os direitos humanos efetivamente se constroem. E a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles são importantes exatamente por integrar os campos sociais, econômicos e ambientais, desde o consumo e produção, erradicação da pobreza, até a ação contra as mudanças climáticas. A Giovana está tocando em vários pontos importantes e a gente pensa que, na verdade, se não houver essa organização de políticas públicas que se abram para essa discussão, realmente não vai acontecer. Tem que haver esse pacto, inclusive social. Cauene, ponha, por favor, os 2 comentários que estão à disposição, estamos quase para terminar o programa. A Ângela Piatti está dizendo parabéns, doutora Anne, pelas colocações bastante pertinentes e... sim. E parabéns ao Globalizando pela excelente temática, que a equipe está sensacional. Obrigado, Ângela, pela sua participação. A Ângela, que também participa da Comissão de Relações Internacionais da OAB Pará. Doutora Anne, nós estamos quase terminando o nosso programa, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar uma coisa que eu acho importante. A Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará está implementando uma série de eventos e alguns de responsabilidade social. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse evento e como é que se pode participar, inclusive. Nós estamos implementando recentemente. Na semana que vem, nós vamos ter 2 eventos, 2 ações humanitárias. Uma na Ilha do Mosqueiro, essa é uma ação humanitária que, com desenvolvimento do objetivo 16 e 17, que é juntando parceria com várias outras instituições, que nós vamos, além de orientação jurídica, obviamente, lá pessoas vão poder tirar a segunda via de documentos, fazer exames. Então, é uma série é um projeto, uma ação humanitária, mas que é de cidadania global, né? E que o cidadão lá na Ilha do Mosqueiro vai poder ter acesso aí a vários órgãos da Defensoria Pública, Detran, e que vai poder... E temos um outro que vai ser no dia 21 e 22, um é dia 20 no Mosqueiro, outro 21 e 22 na Terra Firme. Esse é um projeto que a gente vai promover aí a educação ambiental
Nós, na verdade, não somos os organizadores do projeto, mas aderimos como parceiros nesse projeto da Terra Firme, e vai ser... Eu estou com dificuldade de explicar o projeto, porque é tanta coisa. Na verdade, é um evento de o dia inteiro, promovendo a educação ambiental, mas também a gente vai modificar, trazendo ali plantas, mudas, fazendo a mudança ambiental daquela área lá do lago, mostrando para a população a importância de manter e de entender que é necessário ali conservar, sem jogar lixo. É uma área de muito lixo ali na Terra Firme, no Lago Verde. Então, nós vamos educar, mas vamos também fazer gincanas, né? Dentro desse processo, vamos ter gincanas ambientais, e também vai ter carimbó, vai ter boi, vai ter orientação sobre direitos humanos, e outros direitos também que nós vamos trazer aí, outras comissões da OAB para fazer essa orientação. Então, é uma ação ambiental e que vai ter um pouco de cidadania também e de direitos humanos, porque a gente tem essa obrigação, quando fala em sustentabilidade, de educar também direitos humanos. Não podemos educar só em ambiental. As pessoas têm muita dificuldade hoje, elas ligam muito a palavra sustentabilidade com o meio ambiente, mas sustentabilidade está diretamente ligada a direitos humanos. O meio ambiente é um direito de cada cidadão de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado e, com esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ter uma vida digna. Né? Então, temos que entender que a sustentabilidade e os direitos humanos andam juntos. Legal, muito obrigado, doutora Anny. A gente vai fazer o possível também para a gente divulgar a Cauene, que é a líder das mídias, vai divulgar também nas nossas redes, fazer com que haja mais participação. É um prazer também colaborar. Antes de terminar o programa, deixa eu ler alguns comentários, deve ter algum, né, Cauene? Algum comentário? Sim, a Maria Clara Madorra está dizendo parabéns pelo programa, incrível, vocês são demais. Obrigado, Maria Clara. E eu queria agradecer a doutora Anny pela participação, foi um grande prazer recebê-la aqui no programa Globalizando. Já recebemos o doutor Samuel, agora estamos recebendo a senhora. É um prazer também ver que vários alunos de Relações Internacionais fazem parte da comissão de Relações Internacionais da UEM Pará. Eu também participo. Um prazer. Muito obrigado pela sua presença aqui no Globalizando, doutora Anny. Professor Mário, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, tanto da gente poder divulgar as ações humanitárias, né, que a OAB vai estar promovendo, 20, 21 e 22. Isso tudo está lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, quem quiser ler ou quiser mandar e-mail para a gente fala. Podermos promover a Agenda 2030 e informarmos a sociedade que nós temos esse papel e que, como o Matheus falou, que existe, eles têm essa demanda, nos tragam as demandas, porque a gente precisa que as demandas cheguem para que nós possamos atuar. Mas eu agradeço também a presença da Yasmin, da Ângela, que estava aí, todos que nos assistiram, dos acadêmicos, Eduardo, que é membro lá da nossa comissão, é sempre parceiro, nos ajuda, traz temas bons também, postagens. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Legal, isso foi a doutora Anny Vitória, ela é vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, Seção Pará, conversou com a gente sobre a Agenda 2030 e a reverberação disso nos direitos humanos. Deixa eu agradecer muitíssimo a todo mundo que participou do nosso programa hoje. Quero agradecer ao Eduardo Oliveira, o Eduardo é o líder da equipe de conteúdos do programa Globalizando. Edu, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui no Globalizando, esse projeto incrível que leva conhecimento sobre tudo em relações internacionais. Muito obrigado, doutora Anny, que a senhora volte aqui mais vezes e a gente consiga, claro, fazer essa parceria entre a Comissão e Relações Internacionais. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Giovana e Luísa, na condução do programa. E você que está nos acompanhando agora todo sábado, que está na sua agendinha lá, às 5 da tarde, Globalizando. Muito obrigado e até a próxima. Legal, Eduardo, obrigado. Obrigado também à roteirista do programa Globalizando, acadêmica do 8º semestre, qualificadíssima, né, Giovana? Obrigado.
Isso mesmo, eu que agradeço, professor, o prazer é todo meu. Obrigada à doutora Anne por ter enriquecido o nosso debate aqui hoje. Obrigada, Luiz e Eduardo, por estar junto comigo na apresentação. E muito obrigada a quem participou, quem comentou, quem deixou sua pergunta. E fique atento aos nossos próximos programas, todos os sábados. E até a próxima. Legal, obrigado, Giovana. E agradeço a internacionalista Luísa Veiga, que participa do Globalizando, é líder da equipe de playlist, esteve com a gente no programa Globalizando de hoje. Luísa, muito obrigado. Obrigada, Tito. Obrigada, professora Anne. Foi muito legal ter a senhora aqui com a gente. Também a Giovana Eduardo, obrigada por apresentar o programa junto comigo. E também você que acompanhou mais esse programa Globalizando. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Não esqueçam de acompanhar os nossos outros programas que vão sair. Os que já saíram estão disponíveis no YouTube, no Spotify. Então é só vocês acompanharem por lá. E também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, o @programa Globalizando no Instagram e @pglobalizando no Twitter. Legal, Luísa, obrigado. E olha só, gente, importante dizer que nós temos o site Internacional da Amazônia, nos próximos programas vai voltar a divulgar o site. Quero agradecer a galera que esteve na organização, nos bastidores, né? Dirigindo a transmissão esteve Cauene Ibiapina, no suporte esteve Stephanie Rodrigues, na cronometragem, estreando no programa, Ana Mel Grimati, e também nas mídias esteve Letícia Iucari. Galera, próximo sábado, 17 horas, nós teremos um programa especialíssimo. Nós vamos conversar com o professor Tiago Galvão, da Universidade de Brasília, sobre segurança e defesa da América do Sul, aspectos contemporâneos, um tema sensacional que você não pode perder. Muito obrigado. Não se esqueça que nós temos na Rádio Nama todo dia o Globalizando News. Tchau, galera.